Imagine um cenário em que um dos ministros mais poderosos do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes, se vê no centro de uma investigação criminal em território americano. Parece ficção política, mas é realidade, e está sacudindo as estruturas diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. O que começou como uma simples sanção financeira, agora ameaça se transformar em um caso criminal que pode mudar completamente a percepção internacional sobre o poder judiciário brasileiro. É o tipo de crise que ninguém esperava, mas que agora está prestes a explodir. E a pergunta que ecoa nos bastidores do poder é simples, direta e incômoda. Moraes pode realmente ser acusado criminalmente nos Estados Unidos? Pois é exatamente isso que está em jogo, e os desdobramentos desse episódio podem atingir níveis históricos. Mas antes de entrarmos a fundo nesse caso, deixa eu te pedir uma coisa. Se você chegou até aqui, já deixa o like, porque o seu apoio é fundamental para que mais pessoas tenham acesso a informações como essa. E claro, se inscreve no canal para não perder nenhuma atualização. Todo dia a gente traz aqui os bastidores da política brasileira e internacional sem medo de tocar nas feridas do poder. Ah, e comenta aí embaixo. O que você acha dessa situação? O Brasil está passando dos limites ou os Estados Unidos estão interferindo demais na nossa soberania? Eu quero muito ler sua opinião. Agora vamos ao ponto central dessa história. Tudo começou com o caso de Flávia Magalhães, uma brasileira naturalizada americana, residente na Flórida. Ela é uma crítica ferrenha do governo brasileiro e, em especial, das ações do ministro Alexandre de Moraes. Em junho de 2023, Flávia publicou em suas redes sociais uma acusação explosiva. Teria havido um encontro entre o ministro e Marcos Camacho, o Marcola, líder do PCC. A publicação caiu como uma bomba. Em questão de horas, Moraes reagiu. Utilizando o controverso inquérito das fake news, o ministro determinou a abertura de uma investigação contra Flávia, acusando-a de crimes como incitação, disseminação de notícias falsas e associação criminosa. O problema? Tudo isso foi feito de ofício, sem a atuação prévia do Ministério Público, o que reacendeu uma discussão sobre os limites da autoridade de um ministro do STF. Mas o que parecia apenas mais um caso dentro do inquérito se transformou em algo muito maior. Em agosto de 2023, quando Flávia visitou o Brasil, a Polícia Federal, cumprindo ordem direta de Moraes, apreendeu o passaporte brasileiro dela. Mesmo assim, Flávia voltou para os Estados Unidos, onde continuou publicando críticas nas redes. Para Moraes, isso era descumprimento de ordem judicial. Em dezembro, ele emitiu um mandado de prisão preventiva contra ela. E é aí que tudo muda de patamar. Segundo documentos vazados em janeiro de 2024, o ministro teria autorizado o envio de agentes da Polícia Federal ao território americano, com o objetivo de monitorar e tentar prender Flávia. Essa operação, classificada por juristas americanos como ilegal e sem precedentes, violaria tratados diplomáticos entre os dois países e poderia configurar crime federal nos Estados Unidos. Um dos agentes teria sido flagrado em Fort Lauderdale, na Flórida, durante uma manifestação. Flávia percebeu a movimentação e denunciou o caso ao Departamento de Estado americano, o equivalente ao Itamaraty do Brasil. E foi nesse momento que o episódio deixou de ser uma simples disputa jurídica para se tornar um conflito diplomático. Em julho, o governo americano, então sob a administração republicana, aplicou sanções financeiras a Alexandre de Moraes com base na Lei Magnitsky, uma legislação criada para punir autoridades estrangeiras envolvidas em violações de direitos humanos. Essa lei, que já foi usada contra oligarcas russos e ditadores africanos, agora era aplicada a um ministro do Supremo Tribunal Federal brasileiro. E não para por aí. Os documentos que revelam o envio de agentes da PF para solo americano foram interpretados pela defesa de Flávia como tentativa de sequestro internacional. O termo é forte, mas juridicamente plausível, segundo advogados americanos que analisam o caso. Isso empurra o episódio para a esfera criminal e coloca Moraes no radar do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. O ponto mais delicado é que essa suposta operação viola uma série de normas. Em primeiro lugar, fere a primeira emenda da Constituição americana, que protege a liberdade de expressão. Em segundo, viola a 14ª emenda, que garante o devido processo legal a qualquer cidadão, inclusive contra abusos de governos estrangeiros.
E no campo internacional, o caso fere o Tratado de Extradição entre Brasil e EUA, de 1961, que exige comunicação diplomática formal para qualquer ação desse tipo. Ou seja, se confirmada a atuação direta de Moraes, o caso pode configurar violação de soberania, algo gravíssimo no direito internacional. E é justamente aí que mora o perigo. Porque nos Estados Unidos, violar a soberania americana ou conspirar para deter um cidadão sem autorização judicial pode resultar em acusação criminal federal. Há artigos no Código Federal americano que enquadram esse tipo de conduta como conspiração para sequestro ou abuso de autoridade internacional. Mas o impacto não se limita ao campo jurídico. Ele atinge também o coração da diplomacia. Autoridades americanas já reagiram publicamente. O vice-secretário de Estado, Christopher Landau, publicou uma mensagem dura, afirmando que o Brasil precisa controlar o seu juiz descontrolado. A frase rodou o mundo e marcou o tom da tensão. O assessor de Trump, Jason Miller, reforçou: os Estados Unidos não permitirão censura brasileira em nosso território. E o atual secretário de Estado, Marco Rubio, foi ainda mais direto, dizendo que Moraes é responsável por detenções arbitrárias e pela supressão da liberdade de expressão. Essas falas não são comentários isolados, são posições oficiais de representantes do governo americano e sinalizam que o caso Magalhães pode ganhar contornos muito mais sérios. Do ponto de vista diplomático, o Brasil entra em uma posição delicada. Se defende Moraes, arrisca-se a enfrentar retaliações econômicas e políticas. Se o condena, admite que houve abuso de poder em seu próprio sistema judicial. E o que acontece se os Estados Unidos realmente avançarem com uma acusação criminal? Nesse cenário, Moraes poderia ser julgado à revelia em território americano. Uma eventual condenação o transformaria em fugitivo internacional, impedido de pisar em países com acordo de extradição com os Etemekuneu. Na prática, isso o isolaria diplomaticamente e colocaria o Brasil em uma saia justa. Afinal, qualquer pedido de extradição teria que ser analisado pelo próprio STF, ou seja, pela corte onde ele atua. O impasse é total. E é importante lembrar que o caso Flávia Magalhães não é o único episódio que levanta suspeitas sobre abuso de jurisdição internacional. Há também menções a um processo envolvendo o ex-assessor Felipe Martins e documentos supostamente falsificados que teriam chegado a autoridades americanas. Tudo isso soma peças de um mesmo quebra-cabeça, o de um poder judiciário brasileiro cada vez mais questionado por suas ações além das fronteiras. No campo político interno, o episódio reacende o debate sobre o impeachment de ministros do STF, especialmente quando há suspeita de crime de responsabilidade. E embora seja extremamente improvável que um processo desse tipo avance no Congresso, o simples fato de o tema voltar à pauta mostra como o prestígio da Suprema Corte está abalado. Mas mais do que uma questão jurídica, essa crise tem um peso simbólico enorme. O Brasil, que durante décadas buscou consolidar sua imagem como uma democracia estável e respeitadora das instituições, agora se vê associado a denúncias de autoritarismo judicial e censura, e isso traz consequências reais. Investidores observam com desconfiança. Parceiros internacionais hesitam em assinar acordos. E a imagem do país, que já vinha desgastada por disputas políticas internas, mergulha em um novo ciclo de desconfiança. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o caso Magalhães se transforma em bandeira de defesa da liberdade de expressão. Deputados e senadores americanos já pedem investigações mais amplas sobre as ações de autoridades brasileiras em solo americano. O tema chegou até o Congresso norte-americano, e há quem defenda audiências públicas para discutir o caso. Ou seja, o que era um assunto interno virou questão de Estado. Agora, diante de tudo isso, surge uma pergunta que precisa ser feita. O Brasil está preparado para enfrentar as consequências dessa tensão diplomática? E mais ainda, está disposto a rever os limites de atuação do seu Supremo Tribunal Federal? Porque, no fim das contas, esse não é apenas um embate entre dois países. É um embate entre dois modelos de democracia. De um lado, a americana, baseada na liberdade de expressão como princípio absoluto. Do outro, a brasileira, cada vez mais envolvida em debates sobre desinformação, censura e responsabilidade judicial. E no meio disso tudo, um nome que virou símbolo dessa nova era de conflitos políticos e jurídicos: Alexandre de Moraes.
Mas será que o ministro realmente pode ser acusado criminalmente nos Estados Unidos? Tecnicamente, sim, se houver provas de que ele ordenou ações ilegais em território americano. Na prática, porém, a extradição é quase impossível. O Brasil não extradita seus cidadãos, e o tratado entre os dois países exclui crimes considerados políticos. Ainda assim, a pressão internacional é a punição que mais pesa. Moraes já enfrenta sanções financeiras e isolamento diplomático crescente, e cada nova denúncia aumenta a temperatura dessa disputa. No fim, o que está em jogo é mais do que a reputação de um ministro. É a credibilidade do próprio Brasil diante do mundo. Agora eu quero saber de você. O que o Brasil deve fazer diante dessa situação? Ceder à pressão americana e investigar o caso a fundo? Ou manter firme a defesa da sua soberania nacional? Deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre tudo isso. Vamos debater com respeito, mas com intensidade, porque essa é uma discussão que vai muito além da política. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com todo mundo que acompanha a política. A sua participação é essencial para que o debate continue vivo. E claro, comenta aí embaixo. Quero ler o seu ponto de vista. Esse assunto está longe de acabar, e aqui você vai acompanhar todos os próximos capítulos dessa disputa que já entrou para a história. Até o próximo vídeo.